Olá, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu poderia considerar como um desses vídeos de reação, sabe, que o pessoal faz às vezes aqui no YouTube. Esse vídeo é uma reação a um outro vídeo. Na verdade, é uma reação a uma palestra do Peter Singer, ministrada na Universidade de Oxford, que se chama O que nós devemos maximizar, né? Sobre utilitarismo. Peter Singer é um filósofo bastante conhecido, então você já deve ter ouvido falar que ele é um dos principais representantes do utilitarismo contemporâneo. Eu não tenho muito conhecimento sobre o Singer, estou começando agora algumas leituras da obra dele, mas é um filósofo que me interessa bastante por causa do interesse dele no Henry Sidgwick. Vocês sabem, se vocês acompanham aqui o canal, que eu tenho toda uma playlist praticamente aqui dedicada à obra do Sidgwick, né? E eu considero realmente que o Sidgwick seja o principal pensador da tradição utilitarista quando nós consideramos simplesmente a qualidade dos argumentos filosóficos dele. E o Singer concorda com isso. O Singer tem até um livro em coautoria em que ele defende essa maior importância do Sidgwick em relação ao Bentham e ao Mill e procura trazer o Sidgwick para a ética contemporânea. Posso inclusive colocar a referência desse livro na descrição, assim como colocarei também o link para a palestra do Singer que eu mencionei. Um ponto importante disso que o Singer chama de retorno ao Sidgwick, né, é uma transição no pensamento do Singer do utilitarismo de preferências para o utilitarismo hedonista, que foi o utilitarismo defendido pelo Sidgwick. Então, o que é um utilitarismo de preferências? Qual a diferença com relação ao utilitarismo hedonista? O utilitarismo hedonista defende que nós devemos maximizar o prazer, né? A felicidade. Felicidade é um superávit, digamos assim, de prazer com relação à dor. Já o utilitarismo de preferências diz que nós devemos maximizar seja lá o que for que os indivíduos preferirem. Então ele é muito mais subjetivo. Enquanto o hedonismo pensa que aquilo que deve ser maximizado é um estado de consciência do sujeito, um estado de consciência desejável, justamente prazeroso, o utilitarismo de preferências, ele pode maximizar algum estado objetivo que o indivíduo queira realizar. Então, ele admite que o indivíduo pode não querer maximizar a felicidade, pode não querer maximizar a felicidade nesse sentido de prazer, né? E pode justamente ter algum objetivo como a promoção das belas artes, a descoberta da verdade, uma sociedade que esteja de acordo com um certo ideal. Então a ideia aqui, inclusive, a gente pode retomar os economistas neoclássicos que consideram que as preferências são reveladas nas escolhas e podemos dizer que preferência é aquilo que o indivíduo mostra de fato querer, seja lá o que for, como eu mencionei, né? Então são formas diferentes de utilitarismo, porque um utilitarismo hedonista pode então estar em conflito com um utilitarismo de preferências, na medida que aquilo que o indivíduo prefere pode não levar à maximização do seu prazer ou do prazer do maior número, né? Já que o utilitarismo hedonista é um hedonismo universalista, não é um egoísmo. Por isso, o utilitarismo é uma teoria ética, não se trata de maximizar simplesmente o prazer do indivíduo, mas de maximizar o prazer de uma forma universal. Então, quando você maximiza preferências, você não está necessariamente maximizando o prazer, porque pode ser que o prazer não seja aquilo que é preferido.
Por isso que essa transição no pensamento do Singer, que ele próprio menciona, né, do utilitarismo de preferências para o utilitarismo hedonista, né, é então marcada por esse retorno dele ao pensamento do Sigwik, que ele considera, assim como eu, o maior pensador da história do utilitarismo e, em especial, do utilitarismo hedonista. Um ponto que me chamou a atenção, então, nessa palestra é quando o Singer introduz a objeção ao hedonismo caracterizada pela máquina de experiências, que é um experimento de pensamento desenvolvido pelo Robert Nozick como crítica ao utilitarismo na obra Anarquia, Estado e Utopia. Então, é uma crítica ao hedonismo. Essa máquina de experiências, essa objeção, não atinge o utilitarismo de preferências. Por isso, na medida em que o Singer abraça o utilitarismo hedonista, ele precisa responder à objeção da máquina de experiências que visa justamente o hedonismo. A intenção dessa objeção é mostrar que nós, de fato, não queremos maximizar o prazer, ou pelo menos não queremos só maximizar o prazer, ou não queremos maximizar o prazer acima de qualquer outra coisa. Não é isso, então, que nós devemos maximizar. Como que o experimento, então, se apresenta em linhas gerais? A ideia de uma máquina, você pode pensar, por exemplo, naquilo que a gente vê no filme Matrix, né? Em que os indivíduos estão conectados por meio de eletrodos a um computador que coloca certas experiências ou certas vivências na mente dos indivíduos. É capaz de induzir nos indivíduos que eles estão tendo certas experiências que não são reais, mas que os indivíduos perceberiam exatamente da mesma forma que eles perceberiam as experiências reais, né? Então, do ponto de vista interno, do ponto de vista da vivência fenomenológica, não faz diferença se o indivíduo está tendo uma experiência de fato, se é uma experiência objetiva, ou se ele está apenas recebendo os mesmos estímulos que ele receberia se a experiência estivesse ocorrendo, né? Já é, inclusive, aí, não vou tentar não alongar demais a coisa, mas é um experimento que já nos remete às meditações de Descartes, né? Na última meditação, o Descartes fala justamente sobre essa possibilidade de que nós recebamos estímulos em algum ponto da nossa cadeia neurológica sem que esses estímulos sejam ocasionados por algo real ocorrendo fora de nós. Então a ideia é justamente essa: quando você está diante de algo real, este algo real te afeta, te estimula e você tem a experiência dele. Mas não precisa ser necessariamente este algo real te estimulando para que você vivencie a mesma coisa. Uma outra coisa, uma máquina, por exemplo, poderia te dar estes mesmos estímulos e você teria a mesma experiência do ponto de vista interno, do ponto de vista subjetivo, que você teria se você estivesse diante da coisa real, né? Então, essa ideia é importante para uma crítica ao hedonismo, porque você pode perguntar aos sujeitos o seguinte: se você pudesse ser conectado a essa máquina e escolher o que você quer vivenciar, só que você nunca sairia da máquina, a máquina nunca tornaria suas experiências reais, ela apenas te daria os estímulos correspondentes àquelas experiências que você gostaria de ter. Então, será que você escolheria ser conectado a essa máquina? Por exemplo, vamos imaginar que você queira ser uma bailarina muito famosa, ou então uma jogadora de vôlei mundialmente conhecida, ou que você queira ser uma grande escritora, né? Você quer escrever romances que fiquem famosos no mundo inteiro, que se tornem clássicos da literatura até.
Bom, você pode escolher qualquer uma dessas coisas, ou quem sabe até tudo isso, né? Talvez você escolha ser aí um prodígio, que vai ser um atleta que também escreve grandes livros, né? E a máquina vai fazer então com que você pense de fato que você está tendo essa vida. Não fará diferença para a sua consciência que você esteja na máquina, porque você vai se esquecer de que você foi conectada à máquina, né? Então você se diz, para você não está mais na máquina. Depois de ter feito a escolha, você não sabe mais que você fez essa escolha. É como se você simplesmente estivesse vivendo a vida que você escolheu viver. E você terá então todo o prazer correspondente a essa vida, né? Você terá todos os estados de consciência que você teria se a vida fosse real. Você escolheria isso? Será então que tudo o que importa é a vivência subjetiva? É o estado de consciência? Não importa para nós um valor como a verdade, como a conexão com a realidade? Será que estarmos de fato conectados a uma realidade não é um valor também para além de sentirmos prazer? Para além de estarmos contentes, né? Será que o fato de sermos autônomos, de fazermos as nossas próprias escolhas e termos que nos responsabilizar por elas, isso também não é um valor para além do estado de consciência? Porque na máquina você também não tem autonomia, né? Não é só o fato de que você está desconectado da realidade. Na máquina, o que ocorre é que a sua vida será aquilo que foi programada para ser. Então, as suas escolhas não vão interferir nisso. Podemos dizer até, o Nozick, que eu me lembre, não entra nesse ponto, mas de alguma maneira suas próprias escolhas já precisam estar programadas, ou pelo menos elas precisam ter sempre o mesmo tipo de efeito, a despeito de quais sejam elas, né? Porque você não pode alterar o curso da vida que foi programada para você ter. Se foi programado para que você seja uma pessoa bem-sucedida, as suas escolhas não podem atrapalhar isso. Então, você também não está ali na autoria da sua vida. Será que isso não é um valor que você não estaria disposta ou disposto a sacrificar? Então, a ideia do Nozick é que a maioria das pessoas diriam: não, eu não quero me conectar à máquina, eu quero viver a vida real, né? Então, a conclusão que se segue disso é que o que nós queremos maximizar não é o prazer, nós não valorizamos apenas os nossos estados de consciência, nós também damos valor, pelo menos, a coisas como a nossa conexão com a realidade e a nossa autonomia, né? Então, esse seria um argumento bastante forte contra o utilitarismo hedonista, que diz que nós maximizamos o prazer, que o certo é fazermos escolhas que são consideradas escolhas corretas, justamente por maximizarem o prazer, não apenas o nosso, mas o prazer de um ponto de vista universal. E o Singer chega até a mencionar, ele tem algumas hipóteses para responder esse argumento, mas ele chega a mencionar que poderia ser necessário para um utilitarismo hedonista, um utilitarista hedonista, morder essa bala, né? Encarar esse resultado aí que o Nozick apresenta de que ele teria que dizer sim para a conexão à máquina das experiências. E o que me chamou então a atenção nessa palestra, na maneira como o Singer lida com esse contra-argumento representado pela máquina das experiências, foi o fato dele não mencionar o que eu acho que seria a resposta do Sidgwick, né? Eu acho que o Sidgwick tem uma resposta ao argumento da máquina das experiências, por mais que esse argumento tenha surgido depois da publicação da sua obra, depois da sua morte até, né? Mas acho que nós podemos formular uma resposta a partir da obra do Sidgwick, e me chamou então a atenção o fato do Singer não ter apresentado essa que me parece ser a resposta do Sidgwick a esse tipo de argumento.
Muito bem, eu acho que a resposta então que nós devemos dar a essa objeção do Nozick da máquina das experiências com base no pensamento do Sigwith é que, na verdade, a máquina das experiências é apenas uma objeção contra o chamado hedonismo psicológico, né? Então, o hedonismo psicológico é uma teoria que o Sigwith procura refutar na sua obra Os Métodos da Ética. O que diz o hedonismo psicológico? Justamente que as nossas escolhas, né, aquilo que nós queremos, é sempre, em última análise, maximizar o nosso prazer. Então, a ideia é que o fim de todo ser humano, um pensamento bastante hobbesiano, inclusive, né? O fim de todo ser humano seria o prazer e evitar a dor, né? Justamente para que ele fique com esse saldo positivo de prazer. E todas as nossas ações, então, poderiam ser explicadas à luz desse fim, que poderia ser consciente ou inconsciente, mas ele sempre nos moveria. Então, é uma teoria da motivação. A ideia é que nós, humanos, só somos motivados, em última análise, pelo prazer, pela busca do prazer. E o Sigwith diz que o utilitarismo dele rejeita e deve rejeitar esse hedonismo psicológico. A crítica do Sigwith ao hedonismo psicológico é, inclusive, que se nós formos dessa forma, nós não conseguiremos usufruir de prazeres muito importantes. Então, você pode usar como exemplo aqui, eu acho que o exemplo talvez mais clássico desse tipo de argumento seja a amizade. Então, imagine que tudo que você quer na sua vida seja maximizar o prazer. É isso que você busca. Como que você terá amizades? Uma amizade pode trazer um ônus para a sua vida. Ela pode requerer certos sacrifícios. Se você ficar pensando assim, bom, meu amigo me ligou no meio da madrugada porque ele está com um problema, ele está passando mal, está precisando de socorro. Então eu vou ficar pensando, será que vale a pena eu continuar tendo essa amizade? Eu vou ter um incômodo tão grande agora saindo da minha casa para socorrer essa pessoa? Será que o que ela me oferece em termos de prazer compensa esse incômodo que ela está me dando? Será que essa pessoa não está doente, não vai continuar me provocando incômodos desse tipo? Será que no futuro ela vai me proporcionar mais prazer do que dor? Se você faz esse tipo de deliberação quando seus amigos precisam de você, desculpa, mas você não é um amigo, né? Não dá para dizer que você tenha amigos de verdade, que você consiga ser um amigo de verdade. E se você não consegue ter amizades, isso empobrece a sua vida, inclusive de um ponto de vista subjetivo. Você é uma pessoa que terá um estado de consciência inferior. Você é uma pessoa que justamente terá menos prazer ao longo da sua vida porque você é incapaz de ter amizades. Então a ideia do Sigwith é que se você o tempo todo busca o prazer, o resultado é que você acaba não maximizando o prazer, você minimiza o prazer na sua vida, tá? Tem até um ponto interessante do livro do Sigwith em que ele menciona que não existe nada mais imprudente do que uma forma vulgar de egoísmo, né? Então, quanto mais egoísta a pessoa for, quanto mais ela for autocentrada, quanto mais ela pensar apenas em si mesma, mais ocorrerá dela ser uma pessoa infeliz. E ele também traz isso para a reflexão do utilitarismo, que não é uma reflexão egoísta, colocando que quando se trata também da felicidade universal, não é o caso de todos os indivíduos terem que ficar o tempo todo pensando no que irá maximizar a felicidade universal. Por exemplo, você vai comprar qualquer coisinha que te agrada, você já tem que fazer todo um cálculo se isso de fato
fato vai trazer mais prazer a todos os afetados e não apenas a você. Você não consegue nem pentear o seu cabelo pela manhã sem pensar se isso é o melhor que você pode fazer para todas as pessoas que serão afetadas por essa ação. Se você viver dessa forma, diz o Sigwix, se todo mundo viver assim, nós seremos todos miseráveis, né? Nós não vamos maximizar a felicidade universal se em todas as nossas ações nós tivermos por fim a maximização da felicidade universal. Então aqui nós chegamos num ponto muito interessante, muito controverso e muito comentado da obra do Sigwix, que é o seguinte: a felicidade não é aquilo que nós buscamos e aquilo que nós devemos mesmo buscar na nossa vida prática cotidiana. Ela não é o nosso fim e nem deveria ser. Então, isso significa que o Sigwix estaria dizendo, é claro que eu não vou querer me conectar à máquina das experiências, né? É claro que eu não vou ficar pensando, não, eu só quero maximizar o meu prazer, então me coloca aí na máquina das experiências. Isso vai me provocar um desconforto exatamente porque eu saberei que eu estarei cortando a minha conexão com a realidade. Então, ele está reconhecendo que nós damos um valor intrínseco a diversos outros fins que não o prazer, e por termos essa capacidade de valorizar intrinsecamente uma diversidade de objetos que não o prazer, é justamente que nós conseguimos ser mais felizes e podemos provocar mais felicidade no mundo. Então ele está fazendo uma distinção entre aquilo que você tem como fim, aquilo que você deve até ter como fim consciente na sua vida prática ao fazer as suas deliberações, tomar as suas decisões, e aquilo que serve como fundamento último de todas as nossas razões para agir, de todos os nossos valores. O fundamento último, sim, é o prazer. O que explica todos os valores intrínsecos para Sigwix é a sua capacidade de levar a nós mesmos e aos outros afetados, de um modo geral, a terem mais prazer. Mas isso não quer dizer que esse fundamento último seja o fim a ser visado nas nossas ações. Então, temos aqui uma distinção entre um critério de correção moral, né? Por que uma determinada vida é moralmente correta? Justamente porque ela leva a todos os envolvidos a um estado de consciência mais desejável, faz as pessoas mais felizes. Mas isso não quer dizer que esse critério deva ser transformado em objetivo de cada indivíduo. O Sigwix chega a dizer que esse critério, esse fundamento último utilitarista, pode até ter que ser ocultado de toda a humanidade. Pode ser, é uma hipótese a ser concebível na filosofia dele, que as pessoas não devam conhecer o utilitarismo, não devam nem ouvir falar dessa doutrina, e assim elas se tornam mais felizes. Então, elas estão vivendo de acordo com o utilitarismo porque elas estão maximizando a felicidade, mas elas maximizam a felicidade justamente ao desconhecerem e por desconhecerem que o fundamento último da racionalidade das suas ações é a maximização da felicidade. Eu acho esse ponto interessantíssimo no Sigwix, justamente porque revela que a filosofia dele não tem um compromisso com a publicidade da sua teoria moral, né? Muitos autores alegam que a moralidade só pode ser moralidade porque ela é pública, pelo menos porque ela pode ser publicável. Você pode dar publicidade ao seu critério de correção moral. Essa é uma ideia bastante kantiana, inclusive, e alguns autores consideram algo inerente a razões morais que elas sejam passíveis, então, de receber essa publicidade. O Sigwix não pensa assim, né? O Sigwix acha que uma razão moral última
pode justamente ter que ser uma doutrina esotérica ou até uma doutrina que no final a humanidade deva simplesmente ignorar por completo. O último ser humano que já descobriu o utilitarismo morre e leva esse segredo com ele, digamos assim, né? Então, essa é uma conclusão que causa muito incômodo no pensamento do Sigwik, essa possibilidade de que o utilitarismo não poderia, né, não ser efetivamente praticado e até divulgado como doutrina moral. Então aqui nós temos, né, todo um leque de problemas por si só, e pode ser por isso que o Peter Singer, nessa palestra que eu mencionei, não toma essa rota, acaba não adotando essa linha de defesa contra a máquina das experiências, mas eu queria pontuar então que é uma linha de defesa, é uma linha que pode ser encontrada com certeza no pensamento do Sigwik, tá? Então, o Sigwik pode ter esse problema com a publicidade, se você considera um problema, mas a máquina das experiências não atinge a filosofia dele, não atinge o hedonismo dele, justamente porque não é um hedonismo psicológico, é um hedonismo ético que defende justamente que nós não tenhamos por fim o tempo todo a maximização da felicidade, para que possamos, enfim, sim, maximizar a felicidade. Então essas eram as observações que eu fiquei com vontade de fazer ao assistir a palestra do Singer, né? Espero que você tenha achado de alguma utilidade, ou pelo menos que você goste aí de ver a palestra do Singer, cujo link eu vou disponibilizar. E é isso por hoje, até a próxima. Quando eu tiver vontade aí de falar mais alguma coisa, eu apareço por aqui de novo. Obrigada por terem visualizado, obrigada por ter assistido e tchau, tchau.